Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Thaís Vans Peixoto e sou discente de agronomia da Universidade Federal do Paraná. E hoje trago para vocês este vídeo referente à análise de dados de vento, trabalho apresentado para a disciplina de Energia na Agricultura do professor Dr. Jorge Luiz Moretti de Souza. A energia eólica atualmente representa uma boa alternativa para a substituição das fontes energéticas derivadas de combustíveis fósseis, principalmente por se tratar de uma fonte energética renovável, não poluente e regular a médio e longo prazo. Visto o grande potencial da energia eólica, é importante ressaltar aspectos relevantes para a instalação de uma usina. Aspectos como direção, velocidade e força dos ventos são cruciais para a prospecção de locais com alto potencial de geração de energia. A direção avalia o sentido qual o vento sopra, utilizando o norte verdadeiro como referencial e sendo medido em graus, variando de 1 a 360 graus. Velocidade e força compõem a intensidade do vento, sendo definido como a distância horizontal percorrida por uma partícula de ar em uma unidade de tempo. Geralmente é registrada em metros por segundo, apesar de também poder ser expressa em quilômetros por hora e quilômetros por dia. Diversos equipamentos são utilizados para a aquisição de dados de vento. Esses equipamentos são chamados de anemógrafos ou anemômetros, conforme registram ou não a velocidade, ou velocidade e direção simultaneamente. O catavento de Wild é um instrumento que avalia a direção e velocidade dos ventos. O anemômetro de contato é utilizado para medir a velocidade dos ventos. O anemômetro totalizador é um instrumento que mede a velocidade horizontal dos ventos. O anemógrafo universal é utilizado para registrar a direção e intensidade dos ventos. Sensores de direção do vento são usados para determinar a orientação ideal das pás de turbinas eólicas. A altura de coleta de dados é importante, pois a velocidade e direção do vento podem variar consideravelmente com a altitude. Os dados são geralmente coletados a várias alturas, sendo 80 metros uma altura comum para turbinas eólicas terrestres. Para a correta análise de dados registrados, é necessário que haja uma quantidade significativa destes, preferencialmente em longo período, já que os dados de vento podem ter variações sazonais e diárias. A velocidade média de operação das turbinas eólicas deve estar preferencialmente entre 7 e 12 metros por segundo, variando de acordo com o tipo do aerogerador, podendo ter sua velocidade de partida na faixa de 3 a 4 metros por segundo. De maneira geral, uma densidade de ventos igual ou maior a 500 watts por metro quadrado a 50 metros de altura. A partir dos dados obtidos com os instrumentos de coleta, estes são submetidos a extensas análises estatísticas, já que o regime de ventos é um fator com grande variação anual, sendo inclusive necessárias, de preferência, séries históricas com registros extensos para maior precisão da análise. Os dados de direção podem ser utilizados para assegurar o posicionamento correto do parque eólico, de maneira a melhor aproveitar o regime eólico da região. A velocidade permite a avaliação da viabilidade econômica, bem como o potencial energético estimado para a instalação. Os dados de vento podem ser utilizados para a seleção de turbinas eólicas com características específicas mais adequadas ao local de instalação, como a altura do rotor, diâmetro de pás e etc.
também são utilizados para determinar o layout do parque eólico e avaliação da viabilidade econômica do projeto. Os dados de vento podem ser utilizados tanto para turbinas residenciais de pequeno porte, quanto para grandes turbinas com finalidade comercial. Aerogeradores projetados para uso residencial geralmente têm velocidades de partida bastante baixas, na faixa de 2 a 3 metros por segundo, ou aproximadamente 7 a 11 km por hora. Isso permite que eles gerem eletricidade mesmo em ventos fracos. Aerogeradores maiores, como aqueles usados em aplicações comerciais, costumam ter velocidades de partida na faixa de 3 a 4 metros por segundo, 10 a 14 km por hora. Essas turbinas são projetadas para funcionar de maneira mais eficaz em ventos moderados. E aerogeradores instalados em parques eólicos offshore costumam ter velocidades de partida mais altas, na faixa de 4,5 a 5,5 metros por segundo, 16 a 20 km por hora. Isso se deve ao fato de que os ventos offshore são geralmente mais consistentes e fortes do que os ventos terrestres. Este foi o meu trabalho, obrigada pela atenção e até a próxima!